saudade. Um dia eu volto para te ver, terrinha. E ver essas paisagens, ver o Planalto, as montanhas. Né, gente? Quando nós nascemos em alguma região bonita, a primeira coisa que nós olhamos é a paisagem. Então, o nosso relevo, ali a vegetação. E nós temos que saber que a nossa Terra não é nem uma esfera perfeita, não é nem achatada nos polos e muito menos plana. Ela é uma geóide. O que é uma geóide? Ela é uma forma circular irregular, tá? Com montanhas, com vales, com depressões. Então, o que nós vamos ter que trabalhar hoje aqui seria a questão dos tipos de relevo. Então, nós vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho sobre, sobre os tipos de relevo. Então, vamos lá, meus queridos. É o seguinte. Então, nós vamos trabalhar aqui com os tipos de relevo. E aí, primeira coisa que a gente tem que saber são as formas de relevo que nós temos. Primeiro, nós vamos trabalhar aqui essa parte. Aqui, ó. Nós vamos falar de montanhas. Aqui, nessa parte aqui e nessa parte aqui, nós vamos falar de depressões, mas isso um pouquinho depois. Aqui nós vamos falar de planaltos. Então aqui eu vou colocar como número 2. Então seria os planaltos. Essa região aqui, ó, seria a número 3, planícies. Agora sim, vamos trabalhar com a 4, seria as depressões. Tá? Vou colocar aqui depressões. Esses 4 tipos de relevo mais habituais formam o que nós chamamos de relevo continental. Então, esses 4 tipos de relevo eles formam o relevo continental. Mas nós temos também o relevo submarino. Então vamos lá também ver o relevo submarino. Que relevo submarino nós vamos ter aqui? Vamos lá, ó. Nesse ponto aqui, ó, deixa eu pegar em outra cor, tá? Para dar aquele contraste. Vamos pegar em verde, tá? Esse verde aqui, nós temos a plataforma continental. Certo? É a região que fica próximo à praia. Vamos falar um termo matemático, adjacente à praia. E dependendo da distância, você pode ter mais de 200 milhas náuticas, que nós vamos trabalhar isso depois com vocês. Tudo bem? Aí nós temos essa região aqui, ó, que você vai ter o talude, certo? Nós vamos ter aqui a região da dorsal. Mas, Estevam, não é uma ilha? Sim, mas grande parte das ilhas que nós temos, grande parte, vamos falar maioria absoluta, elas são formadas por movimentos tectônicos que vai extravasar magma. E muitas vezes essa movimentação vai dar, então, a formação de ilhas.
E nós temos aqui as fossas abissais. Essas fossas, então, são as partes mais profundas do nosso relevo. Então, essa parte aqui, tá? Junto com a parte continental, vai dar todo o relevo. Então, aqui nós temos o relevo submarino. Então, que fica abaixo d'água, ok? Então, vamos lá. Aí, gente, nós vamos falar agora um a um. Olha aqui só para você ver. A número 1 aqui, ó. Montanhas. As montanhas, quais são as principais características de montanhas que nós temos? Então, são formações recentes. Formações de relevo recentes. Então isso, gente, vai dar algumas características bem peculiares a esse tipo de relevo. Qual é, então, uma dessas características? Olha aqui, ó, olha o perfil. Você tem aqui as grandes altitudes, então é as maiores altitudes do relevo. As maiores altitudes do relevo. E observe, gente, o que é altitude? Lembra? Diferente de altura. Altitude é a relação do objeto ou do relevo em relação ao nível do mar. Então, tendo essa relação ao nível do mar, vai ter, então, uma grande altitude, podendo chegar, vamos lá, o topo, né? Você vai ter a região, o pico culminante do planeta é o Monte Everest. Isso oficial, tá, gente? Porque está tendo uma grande remedição, estão remedindo vários picos, porque a altitude que é colocada nos livros didáticos, eles eram, né, feitos com técnicas bem arcaicas. Só para vocês terem uma noção, aqui no Brasil, o Pico da Neblina, que tinha antes 3.017 metros, aí a partir de 2008 houve uma remedição desses picos e essa releitura fez com que descobríssemos que o Pico da Neblina não tem essa altitude. Tem hoje, está recalculado, tem 2.996 metros. Tá? Então o Brasil deixa de ter território acima de 3.000 metros de altitude. Tá? Por quê? Como que era feito? Muitas vezes era por equipamentos analógicos, que tem um erro de precisão. Agora nós usamos GPS. Então o GPS já tem um grau de precisão maior e isso fez com que o nosso Pico da Neblina não tenha mais 3.000 metros, mais de 3.000 metros. Então o Monte Everest, tá? Até a última medição tinha 8.848 metros em relação ao nível do mar. Tudo bem? Quais outras características que nós temos? Gente, se é uma formação recente, eles não estão sofrendo com os agentes erosivos. Então, ainda, o que acontece? O formato das montanhas é pontiagudo. Mas o que tem a ver isso, Estevam? Porque, se você for dar uma observada, é como se tivesse quebrado. Dá para observar algumas feições retas do relevo.
O que quer dizer isso? É que houve movimentações de placas e quando essas movimentações de placa fizeram uma pressão muito forte na região e a Terra começa a quebrar, tá? Então as placas começam a quebrar e começam a fazer então movimentos horizontais e para cima ou para baixo, ou fazendo uma subducção, que eu já comentei isso com vocês, ou uma obducção, tá? Então você vai ter aqui picos pontiagudos. Então você vai ter aqui, isso mostra uma baixa ou um baixo, né, desgaste da erosão. Ok? Então, essas são as montanhas. Então, as partes mais altas do relevo e que tem um baixo desgaste da erosão. Aí a próxima forma de relevo seria os planaltos. Então, seria essa parte aqui, ó. Seria essa parte. Aí você vai falar assim, mas qual que é as características do planalto, Estevam? Então eles são novos, eles são mais altos? Não. Eles podem ser cristalinos, tudo bem. Também tem algumas formações sedimentares, mas o que acontece? Então você vai ter aqui, ó, são formações antigas. São formações antigas de formação, muitas vezes podem ser maciços cristalinos, né, maciços, e também dobramentos também antigos. Esses dobramentos antigos podem ser cristalinos e alguns podem ter uma formação sedimentar, tá? Mas a grande parte é feito por relevos cristalinos. Esse relevo, então, de planaltos, qual vai ser a característica deles? Quais são as características? Então, já são desgastados pela erosão. Se você observar, ó, aqui tem já uns montes, mas no fundo, aqui, esse é o Monte Roraima, fica no extremo norte do Brasil. Esse é o Monte Roraima. E aqui é a Serra da Bocaina, que fica entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Então vocês estão observando que é um relevo, tá, ondulado, certo? É um relevo ondulado, já desgastado. Então você também vai ter aqui, ó, então um relevo arredondado. Arredondado. O que quer dizer isso, Estevam? Que ele é arredondado. Então ele já é desgastado pela erosão. Quem fez esse desgaste? A água. A água vai moldando e vai arredondando o relevo. E os planaltos, diferente do que se pensa, que fazendo uma relação com o nome, planalto não quer dizer que é um lugar plano e alto. É um lugar, tá? Então, o planaltos possuem entre 200 a aproximadamente, tá? Em torno de 2.000 metros, 1.500 metros, depende do que você vai ler, tá? Mas eu vou colocar aqui 1.500. Então, esses planaltos você vai ter, então, arredondados e já uma altitude já mais moderada. Por que é mais moderada? Porque os agentes erosivos, eles desgastaram a erosão.
Tudo bem? Então vamos lá, vamos para o outro, vamos para a planície. Aqui a planície, ó. As planícies. O que são planícies? São as partes mais baixas do relevo, tá? Tirando as depressões, principalmente a depressão absoluta, tá? Então você vai ter aqui o que é, então, uma planície. Planície, então, é o relevo, é a parte mais baixa do relevo, tirando as depressões absolutas. Então, são as partes mais baixas do relevo, com exceção das depressões absolutas. Nesse caso aqui, nessas duas imagens que nós estamos trabalhando, nós temos dois tipos de planície, tá? A planície aqui, a número 1 que eu vou colocar, seria uma planície, uma planície aluvial. O que seria isso? Uma planície aluvial. Seria o alúvio, tá? É um tipo de relevo que se forma à margem dos rios. Então nós temos aqui um rio. Como nós já trabalhamos isso nas aulas, nós já sabemos que o rio, a erosão fluvial, o rio, ele não tem volante, né, gente? Você vai ter, a água não consegue virar e fazer a curvinha bonitinha. Não. O que a água vai fazer? A água ela vai reto, ela bate aqui, depois bate aqui e vai batendo nas margens dos rios. E o que vai acontecendo? Vai retirando sedimentos, matéria aqui dessa parte aqui e vai depositando nessa outra parte aqui, onde nós estamos observando aqui uma prainha fluvial. Por quê? Aqui a correnteza é maior e aqui a correnteza é menor. Então a correnteza sendo menor, a água não tem força para carregar sedimento. E o sedimento começa a decantar e começa a formar os bancos de areia. Então aí forma a prainha. Então isso aqui é uma planície aluvial. A outra, aí seria uma planície litorânea. Litorânea. Essa é a mais visível, porque é aquela que nós observamos quando nós vamos na praia. Então, é a mesma coisa. Você vai ter rios próximos, aqui tem uma lagoa, tá? Deve ter aqui um alimentador de água, deve ter um rio. E o que seria, qual a diferença entre lago e lagoa? Lago, ele é fechado, tá? Lagoa, ela tem uma passagem. Então, por exemplo, você tem uma lagoa aqui que liga esse rio ao mar. Ó, você tem essa passagem aqui, ó. Tudo bem? Então nós temos. E quem traz esse sedimento para cá é o rio. O rio, ele vai fazendo a erosão, ele vai fazer o intemperismo, tanto físico como químico, como nós já trabalhamos, e nós vamos
vendo essa deposição, esse depósito de sedimentos, tudo bem? Então são as partes mais baixas do relevo, com exceção das depressões absolutas. Deixa eu colocar aqui o til, né, gente? Então, outra característica seria, então, são relevos entre 0 metro, tá? 0 metro a 200 metros. Então, você tem então a planície entre 0 e 200 metros. Então, aonde nós temos planícies? Nós temos planícies próximo a rios. No caso do Brasil, seria a planície amazônica, seria a planície do Pantanal do Rio Paraguai e a planície litorânea, tá? Então, nós temos esses tipos, essas formas de planície. Aí, vamos falar um pouquinho de depressão, tá, gente? O que é depressão? Vamos lá, ó. São formas de relevo que apresentam altitude menor em relação às regiões vizinhas. Então, o que está acontecendo? Outra característica também da depressão é a inclinação do relevo, ou como dizer, é uma rampa. Se vocês observarem aqui, olha a rampa que nós temos aqui, aí aqui tem um rio, e olha a rampa que nós temos aqui. Então, essas duas inclinações são as depressões. Então, é por isso que nós podemos falar que as depressões são as formas de relevo mais comuns no mundo. Por quê? Você vai ter uma região mais alta que está sofrendo erosão, e essa erosão vai formar como se fosse uma rampa e vai ligar, então, um planalto a uma margem de rio, aqui nessa região como é. Então, você está observando que tem, então, inclinação. Mesma coisa acontece aqui, ó. Você vai ter aqui próximo do mar e você vai ter a rampa que vai até o topo da montanha. Então, aqui é mais baixo em comparação com as regiões vizinhas. Só que tem uma pequena diferença, tá? Qual que seria essa pequena diferença? É a posição. O que, se nós percebemos aqui, ó, aqui nós temos essa linha pontilhada que eu estou fazendo, seria o nível do mar. Seria o nível do mar. E o que acontece? Se vocês estão reparando, essa região aqui, ela fica abaixo do nível do mar. Ah, então tem água, Estevam? Não, muitas vezes não tem, tá? Muitas vezes não tem. No caso aqui, que eu vou falar com vocês, que é o Mar Morto, a água, o nível da água está a 240 metros negativo. Então, se a gente for ver, essa parte aqui também, uma grande parte disso daqui, também está abaixo do nível do mar. Então, você vai ter aqui uma depressão absoluta. Então, o que seria... Então, vamos lá, ó. Então, o que seria aqui uma depressão relativa? Depressão
relativa. É aquela que fica acima do nível do mar. Então fica acima do nível do mar. E aqui você vai ter uma depressão absoluta. Absoluta. O que seria? Aquela que fica abaixo do nível do mar. Então, o que a gente tem que trabalhar? Essa diferença entre depressão relativa e depressão absoluta, tá? Então, uma fica abaixo do nível do mar, que é a absoluta, e a outra fica acima do nível do mar, então a relativa. Tudo bem, gente? Então, vamos lá. Agora, o que nós vamos trabalhar? É o relevo submarino. Gente, o que a gente tem que trabalhar aqui? Olha que coisa mais bonita. Você vai ter, então, o relevo, a plataforma continental é a região, tá, que fica às margens do litoral de um país. Eu estou colocando aqui o Brasil, certo? Então, nós temos aqui uma grande extensão de terra, tá? Então, vamos colocar aqui, a plataforma continental é essa daqui que nós vamos colocar em vermelho, ó. Essa região aqui, ó. Tá? Qual que é o resultado disso? O que é isso? Isso aqui é o resultado de milhões e milhões de anos de rios que desaguam no oceano e vão jogando sedimento dentro do oceano. E vai formando esse banco de sedimentos aqui. Então, se o rio for muito grande, se ele soltar muito sedimento, você vai observar que vai ter uma grande plataforma continental. Ela vai se estendendo, porque o sedimento vai decantando e vai aumentando a plataforma. Então, o que é a plataforma continental? Tá, a região vizinha à linha da praia, né? Então, vamos lá. É a parte do oceano, né? Parte do relevo submarino, submarino, que fica ao lado, vamos colocar aqui, ó, ao lado do litoral. Então, das planícies, vou colocar aqui. Planícies litorâneas. E é resultado, como eu falei com vocês, da deposição de sedimento dos rios. Alguns países, no caso o Brasil, eles têm plataformas continentais maiores. O que nós estamos vendo aqui, ó? Olhando aqui no mapa do Brasil. Você vai ter essa faixa em verde mais claro e alguns pedaços em verde mais escuro. O que quer dizer isso? O controle das águas do mar é feito pela ONU, pela Organização das Nações Unidas. E todos os países que são banhados por oceanos, eles podem ter uma linha, tá, de 200 milhas náuticas. Ah, mas Estevam, aqui tem mais.
Mas aqui nós temos duas ilhas. E se você colocar a ilha aqui no meio, que aqui é Fernando de Noronha, você pode ter então 200 milhas náuticas. Mas Estevam, o que é milha náutica? Tá? Então vai lá, ó. Então 200 milhas náuticas. Milha é uma unidade de medida imperial, tá? Que é muito utilizado, por exemplo, em países de origem anglo-saxônica. Mas não tenho noção disso, Estevam, quanto que é uma milha. Então vamos transformar isso para quilômetro, que é a nossa unidade de medida mais usual. Então, uma milha náutica, toma cuidado porque nós temos a milha terrestre. A milha terrestre é 1.600. A milha náutica é 1.800, aproximadamente, tá? É aproximadamente 1.800 metros, tá? Aproximadamente. Então, se nós temos 200 milhas náuticas, é multiplicar isso por 1.800 metros e nós achamos a distância. Então, vamos lá, fazendo uma continha bem por cima, seria mais ou menos em torno de 360 quilômetros, tá? Aqui da margem da praia até 200 milhas náuticas, então 360 quilômetros de extensão. Em alguns países nós temos, eles conseguem mais. O Brasil está tentando fazer isso. Por quê? Nessa faixa de plataforma continental, essa mais escura, o que pode ser achado? Pode ser achado o quê? Petróleo. Então, só que o Brasil, para ele conseguir uma parte dessa do oceano, ele precisa demonstrar para a ONU que ele é capaz, o Brasil, de monitorar e que não faça ou que não ocorra nenhum tipo de crime ambiental ou alguma coisa ilícita nessa faixa de terra. Então é por isso que até o Brasil, nesses últimos anos, está reforçando a Marinha, porque seria a Força Armada que iria controlar essa região aqui. Então, está ocorrendo alguma modernização da Marinha, até mesmo a construção de submarinos, e o Brasil acabou de comprar, de novo, um porta-aviões. E para quê? Para que esse projeto de extensão da plataforma continental ganhe, então, a sua importância. Então, gente, se vocês estão observando, isso aí é muito importante. Mas nós precisamos agora, você dar uma olhada. Eu falo que o Google é o meu pastor, nada me faltará. Tem várias ferramentas e vocês sabem que eu gosto de trabalhar bastante com o Google Earth. Então vamos lá, ó. O Google Earth, quando nós falamos em assoalho submarino, em imagens, é uma coisa muito legal de se ver. Então vamos lá, ó. Olha, vamos de novo voltar aqui. Espera aí que eu estou voltando, tá, gente? Vamos lá, ó. Então, se vocês estão observando, nós estamos aqui na Ilha de São Luís. E observe aqui, gente, essa parte mais clara. Essa parte mais clara aqui, ó, é a plataforma continental do Brasil. Olha só para você ver aqui o tamanho. Vocês observem, ó, que aqui já é grande, mas aqui é muito maior. E se vocês perceberem, olha, parece que tem até uma mancha que está começando a ganhar uma extensão maior. Mas por que isso, Estevão? O que é isso? O que faz essa plataforma continental ficar maior? Olha quem é. O nosso querido, amado Rio Amazonas.
Olha o rio Amazonas aqui, ó. Observe que o rio Amazonas, ele tem uma cor mais barrenta. O que é esse barro? Vamos falar desse jeito. O barro nada mais é do que é sedimento, que ele está tirando das barrancas do rio e está lançando esse barro, vamos falar desse jeito, tá, gente? Esse sedimento para aqui a região de alto mar. Então, o alto mar aqui, a região, vai começar daqui a alguns anos a estender essa plataforma. Então, o rio Amazonas consegue lançar sedimentos para além de 200 quilômetros, e muito além mesmo, tá, gente? Então, com o passar dos anos, esse sedimento vai chegando e vai sendo empurrado para alto mar, tá? Então, olha só para você ver. Então, os rios são responsáveis. Se depois nós vamos voltar aqui para a nossa apresentação, olha só, olha que engraçado, gente. Nós temos aqui o Espírito Santo e aqui o sul da Bahia. Olha lá, Porto Seguro, tá? Então, se você reparar, aqui nós temos um rio relativamente grande, que é o João de Tiba, tá? Aquele aqui, ó. Cadê ele aqui, ó? Aqui é o João de Tiba. E ele, se você reparar, olha o que está acontecendo. Ó, tá o maior, ó. E o mais engraçado, se a gente for pro Nordeste, a linha do oceano, a plataforma, não é tão grande em comparação com as outras partes do relevo. Por quê? Aqui você vai ter poucos rios, com exceção, tá, gente? Se a gente for pegar aqui, ó, do rio São Francisco, que está aqui, mas só que, infelizmente, o coitado do velho Chico está sofrendo com um grande problema. Que problema seria esse? Com o passar dos anos e com a construção de hidrelétricas, a força do rio aqui é menor e a água do oceano está entrando. Então, antes, o rio São Francisco, ele forçava as águas do oceano para trás. Agora é o contrário, agora é as águas do oceano que vão. Tanto que, se vocês observarem aqui, ó, isso já é uma modificação. Isso era uma modificação. Há alguns anos, você tinha aqui nessa região uma praia um pouco mais extensa. Agora, o rio São Francisco está perdendo, até formou uma ilha, se vocês estão observando aqui, ó, é por causa dessa questão do rio Amazonas não conseguir mais entrar, lançar as suas águas para o Oceano Atlântico. Tudo bem, gente? Olha que engraçado, né? Então vamos voltar para a nossa apresentação. Então vamos lá, gente. O que nós podemos falar? Então, agora para a próxima apresentação. Seria as dorsais, tá? A dorsal, como nós já trabalhamos, vai ser, então, ó, vai ser uma região de movimentos divergentes. Então, vai abrir. E nessa abertura, o que pode provocar? A cada abertura vai formando, então, camadas, até chegar essa camada começar a ir para cima da linha d'água, então formando ilhas. Então, o que são dorsais? Dorsais são uma cadeia de montanhas, vamos colocar aqui, ó, cadeias de montanhas
submersas. E elas são, tá? Elas são resultado dos movimentos divergentes. Resultado de movimentos divergentes. Ok? Vamos lá para o Google Earth de novo, gente. Vamos lá, ó. Vocês vão ver aqui. Olha que coisa mais curiosa. Vamos lá, de novo, atenção. Fechando, abrindo um pouquinho, uma escala. Olha lá, ó. A câmera está a 1000 metros. Agora vamos lá pro... Opa, gente, achei a dorsal. Aonde está a dorsal, Estevam? Vamos fechar o zoom. Olha aqui, gente, a dorsal. Essa linha aqui, gente. Olha aqui, ó. Ó. Moçada, repara para você ver. Olha isso aqui, ó. Oh, vem cá, vem cá, vem cá. Vocês estão observando aqui, ó. Tem um monte de risquinhos. O que é esse risquinho? Há milhões de anos era aqui que terminava a placa sul-americana e terminava a africana. Mesma coisa acontece aqui, ó. Então o que aconteceu? Vai ter um movimento divergente que vai abrindo para cá e outro para cá. Então aqui no meio vai ter a falha atual. Então quando a placa africana movimentar e a placa sul-americana movimentar de uma maneira divergente, o magma vai escapar e como está embaixo d'água, o magma vai resfriar rapidamente, fechando e endurecendo, criando uma rocha magmática, tá? Então, quando a placa africana e a placa sul-americana se afastarem, vai criar uma rachadura e aí o que vai acontecer? Pum, resfria. Resfria e vai formando, se vocês estão vendo aqui, ó, montanhas. Olha a falha que bonita. Olha que bonita essa falha. Olha. Gente, bonito, hein? Então, ó, o que eu falei para vocês. Isso daqui, e se vocês repararem, você vai encontrar essas rachaduras mais aqui para o meio mesmo da placa sul-americana. O que quer dizer isso, Estevam? Que aqui já foi também há bilhões de anos o movimento de placas aonde era aqui a continuação entre a placa sul-americana com a placa africana. Então, olha que bonito que é. Eu falo que nós temos que ter essa noção. Então, gente, voltando de novo para a nossa apresentação aqui, gente. Vamos lá, ó. Aí nós temos o que? As fossas abissais. As fossas abissais é esse ponto aqui mais profundo. Aqui, gente. Opa, vem cá. Essa parte aqui, ó. Então, as fossas são as partes do oceano. São as partes do oceano mais profundas. Opa! Eita, nós! Vamos lá. Mais profundas. E elas são resultado do quê? Aqui eu fiz um desenho, né, que é bem próximo. Então aqui você vai ter uma placa divergente. E aqui nessa região você vai ter uma falha tectônica convergente.
Só que o que vai acontecer? Quando essas duas placas se atritarem, jogar atrito, vai causar o quê? Vamos lá, deixa eu fazer aqui minha transição de novo. Ó, o que vai acontecer? Uma vai para baixo, tá, gente? Opa, uma vai para baixo e a outra vai para cima. Então, o que vai formar? O que nós chamamos de subducção. E aí, o que vai acontecer? Vai descendo, enquanto a outra vai subindo e vai formando de novo montanhas, mas no outro lado aqui. De novo lá, aí vamos de novo para o nosso Google para a gente observar aqui de novo. Vamos lá para o Google. Vamos ver as dorsais agora? Vamos lá, gente. Vamos lá. Abrindo. Olha o mundo aí, gente. Olha que bonito. Eita. Ó. E é redondo, hein? Vamos lá, ó. Se a gente não pode viajar, vamos viajar no Google. Gente, olha a fossa. Olha que coisa mais linda. Observe aqui essa parte escura. Aqui é a famosa Ilha das Marianas. É o lugar mais profundo do oceano. Tem 11.600 metros, então 11 quilômetros de profundidade. É a famosa Fossa das Marianas. Mas o que acontece para fazer esse formato aqui, ó? Ó, e já vou avisando. Todos esses pontinhos aqui, próximo da fossa, são fraturas e podem ser vulcões submarinos. Tudo bem? E daqui um bom tempo, isso daqui já vai ficar para cima da linha d'água. Bonito, né? Então vamos lá, ó. Então você vai ter aqui, olha para você ver toda essa linha aqui, ó. Vocês estão vendo? Olha que bonito, gente. Mas o que faz isso? Qual é o motivo para isso? Nós temos, tá? Aqui na verdade, 4 placas tectônicas. Nós temos a placa do Pacífico, a placa das Filipinas, dá para ver certinho ela aqui, gente, ó. Deixa eu só dar uma fechadinha aqui, ó. Ó que bonito, ó. Isso daqui é a placa das Filipinas, certo? Aí nós temos a placa eurasiana e nesse ponto aqui, ó, nós temos o encontro da placa norte-americana. Então nós temos um belo do encontro. Então o que acontece com a coitadinha da placa das Filipinas? Ela fica espremida entre a placa eurasiana com a placa do Pacífico. Então o que acontece com ela? Ela vai ser sempre jogada para baixo. Então, né, a Fossa das Marianas é por causa que sempre jogam as Filipinas para baixo, tá? Ela fica triste. Ai, piada já em aula, né? Não. O que acontece? Então, aqui nessa região, a placa das Filipinas, ela vai para baixo e a placa do Pacífico vem por cima. E aí, jogando essa placa para baixo, vai formar como se fosse um buraco. E esse buraco vai chegar a ter 11.600 metros de profundidade. Bem bonito, né, gente? Olha a outra fossa que nós temos aqui, uma outra famosa. E vamos lá, vamos viajar. Viajando, viajando. Opa, chegou. Aqui, ó. Olha a outra fossa aqui, gente. Essa é a famosa Fossa do Atacama. Olha só para você ver, ó. O que acontece? Aqui nós temos uma placa que chama placa de Nazca, tá? E aqui a placa sul-americana. Então, o que vai acontecer? A placa sul-americana sobe na placa de Nazca e joga ela para baixo. E aí vai formar essa linha mais escura aqui, que tem em torno de 10.000 metros de profundidade, tá?
Aqui vai ser por causa dessa fossa que nós temos o deserto do Atacama. Mas por que, Estevão? O que acontece para ter o deserto do Atacama? Por que a fossa dentro do mar vai causar a fossa do Atacama? É porque o que vai acontecer? Nós temos uma corrente de água, uma corrente marítima, e aqui ela faz um processo, vamos abrir, ó, ela vem do norte do sul para o norte, e quando chega próximo dessa região aqui, ela dá um mergulho. E quando essa corrente dá um mergulho, quando ela volta para a superfície, ela carrega toda aquela água gelada que tem lá no fundo da fossa. Aí, vamos imaginar, gente, água gelada evapora? Não, né? Então, se não evapora, não tem formação de chuvas. Tá? Então, é até, olha, eu vou até puxar aqui a pesquisa. Ó a pesquisa. Nós vamos falar aqui os observatórios do Atacama. Vai ser aqui, ó, observatórios do Atacama. Vamos lá. Ó. Gente, fechando. Galerinha. Ó. Você vai ter aqui em São Pedro do Atacama vários observatórios, tá? E eles ficam sobre as montanhas. Mas por que isso, ó? Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, aqui é a mina de cobre, tá? É aqui mesmo, ó. Ops, vem cá. Então, gente, você vai ter aqui vários observatórios. Por que você vai ter observatórios no deserto? Porque como não tem nuvem, a nuvem não atrapalha você observar. Foi daqui do Atacama, por exemplo, que nessa semana descobriram que podemos ter vida em Vênus. Foi daqui que eles observaram. Mas como, Estevão? Mas como que eles viram isso? Galera, é o seguinte, você vai ter aqui, como o céu é mais limpo, né, não tem nuvens, você consegue observar e você pode colocar telescópios mais potentes. E aí, tendo mais potência, você consegue ver algumas coisinhas que nós não temos condição de ver com um telescópio normal. Tudo bem, gente? Ok? Então, olha, agora vamos para a parte de exercícios. E aí, para a parte de exercícios, fechamos aqui a nossa... Então, vamos lá para a nossa parte de exercícios? Então, atenção agora. Ah lá. Então, espera um pouquinho que eu estou chegando, hein? Vamos fazer a transição. Isso. Exercícios. Então, das páginas 16 e 17. Aqui nós temos as placas tectônicas. Olha a movimentação delas, né? Olha aqui só para você ver. Se afasta, tá? Aqui, ó, se afasta, aqui se junta. Então, nós temos aqui as movimentações. Então, vamos lá. Podemos comparar os dois mapas em relação... e que relação podemos estabelecer? Observe, gente. Aonde nós temos encontro de placas divergentes, então aqui você vai ter um menor número de ocorrências de terremoto, e onde as placas são convergentes, nós temos um maior número de terremotos. Então, ó, aqui a coitadinha da placa das Filipinas, aqui, ó, tadinha. Então, ó, podemos comparar os dois mapas? Sim, senhores, sim. Por quê? Nós podemos relatar que em regiões, ó, nas regiões de encontro de placas,
convergentes a, né, a maior número de terremotos. Tudo bem? E agora selecione uma das áreas de maior incidência de terremotos e explique que tipo de placa é aquilo que nós já falamos, né, gente? Então, ó, podemos falar aqui no sul da Europa, podemos falar aqui no Japão, podemos falar aqui na Indonésia, podemos falar aqui na América do Sul. Então, vamos falar na América do Sul, tá, gente? Então, costa oeste da América do Sul. América do Sul. E que tipo de placa nós temos? Já respondemos na primeira, né, gente? Placas convergentes. Beleza? Tá aí? Vamos lá, senão a gente não termina. Vamos para a página agora 22, tá? A erosão cumpre um trabalho muito importante como cirurgião plástico das formas do relevo. Olha lá. Ela desgasta e quebra as rochas. Estas, desintegradas, descem com a água dos rios, das chuvas e formam no sopé. Sopé, gente, é a parte mais baixa da montanha, tá? É a base da montanha. Uma planície sedimentar, geralmente muito boa para a agricultura. Nas montanhas, cujo cume é coberto de neve, a ação do calor solar é importante. De dia, parte dessa neve vira água e penetra nas fendas das rochas, que eu já expliquei, né, nos movimentos, nos agentes erosivos. À noite, volta ao frio e a água vira gelo e se expande. Pum! Quebra! Lembra? Aumentando o volume em cerca de 10%. Essa expansão faz com que o gelo pressione as paredes das fendas, o que acaba provocando novas rachaduras. Nas regiões muito altas e frias, como a dos Andes, Alpes e Himalaia, o gelo é o pai da erosão. O que é o pai da erosão? É o que causa a erosão. Formam-se cumes dentados e recortados. O que é dentado? Parece um dente de cachorro, pontiagudo, tá? Onde é deserto, as rochas se decompõem por causa das rápidas e violentas mudanças de temperatura, dos fortes ventos secos e das tempestades, que não faltam. Durante o dia, quando o calor é de assustar, a superfície da rocha expande-se e quebra em escamas. Olha lá, que eu falei da erosão do sol, tá? À noite vem o frio, então a rocha contrai e as escamas se soltam. E quando vem o vento, carregado de areia e detritos, é como alguém metralhasse a superfície da montanha e nem as rochas mais rígidas conseguem resistir a esse tipo de erosão. Então vamos lá, ó. Qual que é o tema retratado no texto? São os agentes erosivos. Agentes erosivos. Ou agentes externos do relevo. Ok, gente? Então, vamos lá. Identifique os agentes externos que modelam o relevo. Lembre-se que os agentes externos do relevo é tudo que atua sobre. Então, ó, sobre, de fora para dentro. Então, começa pro lado de fora, tá, gente? Vamos grifar aqui? Então, vamos lá, gente. Você vai ter aqui, ó, opa, água dos rios, chuvas. É água, né? Nas montanhas, cujo cume é coberto por neve. Eita, ó a neve aqui, ó. O gelo.
Também você vai ter o sol aqui, ó. Também você vai ter um agente erosivo. Aí nós vamos falar agora dos outros. Aqui, ó. Você vai ter um deserto, mudança de temperatura, fortes. Opa, ó o vento. Então, galera, nós temos esses 5 agentes erosivos, tá? Nós temos 5 agentes erosivos aqui, feito com os agentes externos. Então, vamos lá, ó. Vamos para o B, vamos para o C, desculpa. O texto cita 2 processos, erosão e sedimentação. Explique-os. Então, vamos lá, ó. O que é erosão? É o desgaste do relevo. Esse desgaste do relevo, ele é feito então pela água, tá? Feito pela água, vento e sol. O sol vai fazer o que nós chamamos também de erosão térmica, né? Aí você vai ter aquela expansão que está escrito no texto e retração, e aí você vai ter a quebra. E o que é sedimentação? Tá? É quando os pedaços do relevo, tá? Vou colocar entre aspas aqui, gente. Pedaços do relevo retirados pela erosão, são depositados nas partes mais baixas. Ok? Beleza. Vamos para o outro. O que quer dizer isso aqui, gente? É a parte 23. O agente externo natural. Então, se você observar, nós já falamos isso. Alguns alunos aqui já comentaram sobre a questão de ter ranchos e quando houve inundações e enchentes no rio, a hora que a água voltou, a terra ficou assim, toda rachada, né? Então, o que quer dizer isso? Essa terra rachada é sedimento. Sedimento que quem trouxe sedimento foi o rio. O rio que trouxe esse barro para essa região. Só que o barro, a hora que ele seca, ele enxuga. Então ele retrai. E essa retração causa essas rachaduras aqui. Então o que a gente pode descrever aqui, ó? Então sedimentos. Aí vamos colocar aqui entre aspas, barro, tá? Para a gente entender melhor. Sedimentos levados, ou vamos falar trazidos, né? Porque você está vendo, né? O sedimento trazidos pelo rio ou pela água, tá? Trazidos pelos agentes erosivos. E decantados. Aí decanta e aí para na superfície, aí vira aquela superfície de barro, tá? Vamos para esse vento aqui, ó, gente. Descreve, olha uma árvore de pedra aqui no Paraná. O que está acontecendo? O vento bate na parte inferior da rocha, vai desgastando aqui. Não que não haja água, tá, gente? Ó, aqui você está vendo alguns risquinhos, né? Esses risquinhos aqui são feitos pela água. Nós chamamos percolização. Isso é feito pela água.
Mas aqui, gente, você vai ter essa região sendo bastante erodida pelo vento. Então, o que acontece? O vento carrega pequenos pedaços de sedimentos que se chocam com a rocha. E retiram outros sedimentos. Então vai retirando sedimento até chegar a um certo ponto que esse lugar, essa estrutura fica muito pesada e desmorona, ok? E águas correntes. Então, se você for ver aqui, ó, confluência dos rios Green e Colorado. Opa, se você observar aqui, ó, vamos dar um zoom? Eita, Carminha, vem cá, só. Eita, não era para fazer isso, mas vamos lá. Então, galera, vamos voltar aqui. Voltando. Se vocês observarem, vamos pegar o zoom aqui, ó. Zoom, Rio Green e Rio Colorado. Colorado, no espanhol, você tem uma relação com o vermelho. Rio Green é verde, né? Opa, parece que é meio esverdeado. Parece que é meio vermelho aqui. Qual que é o Rio Colorado, será? É esse daqui? Não, né? É esse daqui, né, gente? Então você vai ter, ó, o Rio Colorado. Então você vai ter aqui a força dos rios escavam o relevo. Principalmente o Rio Colorado, porque essa coloração vermelha, se vocês, de novo, ó, vamos lá pro zoom. Olha o que tem de vermelho aqui, ó. Então, o que vocês imaginam? Da onde ele tirou essa cor vermelha? Daqui de cima, tá? Então, ele vai escavando. Tudo bem? Vamos lá. Página 24. Em que lugares nós estamos? Considerando as várias camadas que nós vemos. né? Seria a crosta terrestre. Ou ela queria que nós respondêssemos estivesse no manto? Vai lá, ó. B, você diria que as superfícies terrestres é toda uniforme? Não, tá? Por quê? Nosso planeta é uma geóide. Geóide. O que é geóide mesmo? Formato circular, cheio de deformidades. Na sua opinião, a diferença entre a superfície continental e a superfície marinha? Claro, né, gente? Sim, é. Por quê? Nós temos vários tipos de relevo. Sim, porque há diferentes formas de relevo. Ok? Então vamos lá. O que a gente tem que trabalhar? Então agora vamos para o próximo exercício. Vamos para 26. Eita, vamos lá, ó. Chapada da Bahia e Paredão de Santo Antônio, Serra de Ibitipoca, ramificação da Serra da Mantiqueira, sudeste de Minas Gerais, na terrinha.
Observe, gente, aqui as duas imagens e procure diferenças entre elas a respeito da cor, textura. Em textura, você consegue sentir a textura pela imagem? Consegue, tá, gente? E tipo de vegetação. Vamos lá, ó. Pela cor. Você está observando que aqui, ó, vamos lá de novo pro zoom. Vamos pro zoom. Ó. Opa! Aqui você dá para ver as camadinhas certinho da rocha sedimentar, ó. Mas aqui você vai ter o quê? Aqui você vai ter colorações mais escuras. Então, já diferente, vamos lá, ó, diferente daqui, você vai ter uma coloração mais clara. Isso pode ter o quê? Que aqui você vai ter uma bacia sedimentar com uma depressão relativa e que vai formar uma bacia sedimentar com as rochas. Observe que as rochas que estão aqui, elas são mais escuras, então podemos falar que esse sedimento ele escorregou e foi até essa região aqui. E se você reparar nessa da Chapada Diamantina, é mais claro. Podemos deduzir que isso aqui era fundo de oceano, um oceano pré-histórico. Por quê? Aqui nós podemos ter calcário e nessas rochas calcárias, né, é fruto então da deposição de restos orgânicos, por exemplo, corais, mariscos, que tem aquelas conchas e também é rico em calcário, tá? Então o que nós podemos falar? Então na Chapada Diamantina, ó, na Chapada Diamantina, que é um planalto, Diamantina. Então, cor. Então, é um relevo mais claro. Relevo claro. Então, rochas claras. Então, você vai ter aqui presença até mesmo de rochas calcárias. Ó, rochas calcárias, como nós já aprendemos isso. Calcárias. Ok? Textura. Aqui você consegue ver que já é uma rocha já mais ligada, então você não tem aquelas camadas bem definidas. Tem, você consegue ver, mas aqui a textura é mais áspera. Dá para ver que parece que tem um monte de pedra uma em cima da outra. Então aqui parece mais áspero. Então o que nós podemos falar aqui, ó, menos aspereza, menor aspereza, ou menos áspero, vamos colocar aqui, menos áspero. Tá terminando, gente. Menos áspero. No paredão e a vegetação, né? Nós temos que falar. Vegetação seria gramíneas. Olha lá, ó, rasteira. Então, gramíneas. E já no paredão de Santo Antônio. Você vai ter, olha lá, ó. Então, já rochas mais escuras, quer dizer o quê? Que você vai ter até mesmo presença de matéria orgânica, vegetal e animal, não marinha, tá? Então, rochas mais diversas. Aqui, mais áspero. E você vai ter o cerrado. Cerrado. Onde você vai ter uma vegetação mais alta. Tá? Paredão. E agora aqui os lençóis maranhenses e aqui o Pantanal. Observe as duas e compare. Comparar com o quê?
por que você vai ter um lago aqui, uma lagoa na verdade, e uma lagoa aqui? Quem são os responsáveis pela formação dessas represas ou dessas lagoas? Então, ó, nos lençóis maranhenses, opa, espera um pouquinho, eita, tá duro, maranhenses, quem é o responsável por essa formação desse lago ou dessa lagoa? É os ventos, tá? Os ventos são responsáveis. Os ventos formam as lagoas. Então o vento vai carregando areia e vai represando e vai controlando o formato dessas lagoas. E no Pantanal? No Pantanal, quem forma essas lagoas é o rio. Então, o Pantanal é o rio Paraguai e seus afluentes, é a bacia do rio Paraguai. Então, o maior responsável. Tudo bem? Vamos lá. Comparando, então, as duas. Essa daqui, a depressão sertaneja, é uma depressão relativa. Então, comparando, as duas são mais baixas, né? As duas, né? As duas imagens mostram que há áreas mais altas. Então, vai ter a rampa que eu falei com vocês. Ó a rampa. Certo? Então, como se fosse aqui as depressões. E, vamos lá, aquilo que eu estava comentando com vocês, né? Então, para fazer aqui, ó, então tem que fazer, número 1 seria a montanha. Número 2, podemos colocar aqui, ó, 2 aqui. Depressão, 3. A planície, a 4. Agora, até aqui, ó, você vai ter o 5. Aqui você vai ter o 6. O 7 vai ser aqui. Nessa parte vai ser o 8, a dorsal. E aqui embaixo vai ser o 9. Ok? Então, o que nós já trabalhamos. E falta só mais 2, tá, gente? Baseado no que você aprendeu sobre a formação do relevo, descreva o que você entendeu no poema de Ricardo Siqueira. Vamos lá. Diante de um monumento geológico, não há motivo para pressa. Olha lá o que eu falei até na abertura. A fração de segundo é a câmera fotográfica gasta para registrá-lo. Parece que a rapidez descabida, ali sentado, tentei traduzir 300 milhões de anos em segundos, minutos, horas. Não faz sentido. Não se trata de números. Entender o tempo, tanto tempo, é um exercício abstrato, desnorteante. Esqueça o relógio, vire as páginas. Tente imaginar o longo processo de evolução. Gaste o seu tempo. Nada vai mudar. Diante do monumento geológico, não há motivo para pressa. Então, baseado, o que nós podemos entender? É que as mudanças de relevo, do relevo mundial, são lentas. E, comparando com o nosso tempo,
e comparando com o nosso tempo, parecem estáticas. Parecem estáticas, parecem paradas, parece que nunca mudam. Tudo bem? Por quê? Elas vão aos pouquinhos. E essa daqui, gente, o que é ipsometria? Tá? Ó, ipsometria. São mapas que vão te indicar as cores em comparação com a altitude. Tudo bem? Então, aquilo que eu comentei com vocês, o que são planícies? Planícies, elas são relevos que vão de 0 a 200 metros, tá? Zero. Então, o que acontece? Você está vendo aqui, é verde. Mas por que é verde, Estevam? Se nós pintamos o oceano de azul, nós trabalhamos com as 3 cores primárias, tá? Então, o azul, pintamos os oceanos e mares. Aí, o que vai acontecendo? Nós estabelecemos as altitudes médias com amarelo. Então, quando chega aqui próximo do litoral, nós sabemos que os planaltos, eles começam acima de 200 metros. Então, mas aí tem esse buraco entre 0 e 200. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer as cores secundárias, a ligação entre o azul e o amarelo, que é o verde. Olha lá. Aí, quando chega a 200 metros, aí nós estamos nos planaltos mais baixos. E aí, o que vai acontecer? Nós já usamos 2 cores primárias e falta uma, que é o vermelho. Então, nós tiramos o azul, aí fica só o amarelo, e aí começamos a colocar o vermelho. O vermelho com o amarelo vai dar laranja, tá? Isso vai até 2.000 metros, olha lá, ó, que eu falei, tem literaturas que falam 1.500, tem outras literaturas que falam 2.000 metros, então os planaltos acima de 2.000 metros. E aí, quando chega acima de 2.000 metros até 4.000 metros, você já vai ter montanhas antigas, e acima de 4.000 metros, nós temos as montanhas novas, então os domanos modernos. Então, o que ele quer que você faça? Que você pinte. Então, como que você vai pintar? De 0 a 200, você vai pintar de verde. Então, de até 500 metros, você vai pintar de amarelo. Até, vamos lá, 2.000 metros, você vai ter você vai pintar de laranja. E acima, tá, de 2.000 metros, você vai pintar de vermelho. E em alguns pontos que são bem raros, nós vamos pintar de esse marrom mais escuro. Então, como que vai ficar? Aqui, ó. Então, você vai ter essa disposição aqui, gente. Tudo bem? Então, galera, essa foi a nossa aula, tá? Espero que vocês tenham gostado. Fique um pouquinho mais com esse pôr do sol. Eu vou ficar aqui, eu vou até sair um pouquinho para ficar só admirando. E delícia! Então, gente, aquele abraço, muito obrigado. Muito obrigado, meu povo e minha pova. Fui!